A espacialidade no universo virtual é muito diferente, pode ser muito diferente, né? A questão da topografia mesmo. E, enfim, eu acho que tem essa possibilidade, mas não sei se para quando que vai surgir realmente algo desse. O que eu já vi de e-books infantis, eu não acho nada muito fascinante, né? Um ou outro tem alguma graça, mas eu acho que está mais para o jogo do que para a narrativa, ou está mais para brincadeirinha de colorir, ou de, sabe, não vejo nada muito fascinante ainda. Não sei se vou ser eu ou se vão ser outras gerações que vão resolver. Olha, eu ia dizer exatamente isso, que eu acho que o sucesso no mundo digital está acontecendo muito mais nos jogos do que na literatura. Isso deve ter uma razão, né? Eu acho que talvez esse seja um ponto a considerar. Há alguma coisa diferente no reino da Dinamarca mesmo. Literatura, eu acho que é uma coisa que pode mesmo precisar de algum elemento diferente. Houve uma grande discussão sobre isso em Bolonha, na Feira de Bolonha, a maior feira de livros para crianças do mundo, né? E houve uma grande discussão de chamados grandes ilustradores para e-books. E eles só mostraram uma enorme perplexidade. Não apresentaram um produto acabado, e eles estavam dizendo: estamos aqui pensando como fazer. Vejam que há livros que dão resultados ótimos, só passando página por exemplo, O Menino Maluquinho é uma maravilha, né? Agora, os livros que estão sendo criados e ditos lá foram livros, esses livros estão criados para a internet. Há uma editora que é de Belo Horizonte, muito pequena, não é das conhecidíssimas, e ela pôs lá na internet, né, várias histórias para criança. Eu aconselho aos pais e aos professores que não leiam. Não, são coisas muito ruins, é uma perda de tempo enorme, sabe? Nenhuma árvore caiu com essas histórias, mas houve um desperdício ali de tempo, de imaginação, sabe, que também não se justifica. Eu acredito que nós estejamos num momento em que a gente pode dizer que nós estamos na moda. Isso é uma coisa da moda. O Léo não fez esse livro por causa da moda. Ele teve um gancho maravilhoso lá do Dedé, né? Foi digamos, um por acaso, né? Um bom acaso. Não foi uma procura dele porque está na moda. Mas eu não acho que... eu acho que isso acontece com tudo, né? A moda na estatística é exatamente isso, né? Aquele que poderia ser chamado um boom de qualquer coisa, né? E depois as coisas se arrefecem, tomam um lugar e tomam o tamanho que as coisas têm que ter, né? Então, há vários livros que trabalham com a internet como tema. Há livros, eu mesma publiquei livros que são todos em e-mails, a não ser a última
A Última Cena, o que o mostra... Sinos e... Como é que chama? Sinosqueijos.com. Menos A Última Cena, o que mostra que o virtual vai exigir alguma coisa real, né? E é interessante, há um livro que a gente está traduzindo agora, um livro francês, que faz muito sucesso entre jovens na França. O livro se chama Os Príncipes Charmosos Não Existem. É um livro só, a essa altura da vida, é um livro de cartas entre o menino e a menina. E ela diz, não, mas eu não quero internet, porque na internet eu não vou conhecer a sua letra, eu não vou conhecer o que você rabiscou. Faz uma porção de questões que fazem sentido para aquela menina lá, né? E eles acabam mesmo se encontrando e se apresentando na realidade, né? Depois de não sei quantas mil cartas lindas, no fim do livro. Então, há também essa coisa, né, de que nós precisamos de um tempo para isso, né, decantar e chegar ao ponto. É inteiramente normal, né? E queria chamar a atenção de que não é, na minha opinião, ao contrário do que... Não é ao contrário, mas diferente, pelo menos, do que o Léo disse, esse livro, Dedé e os Tubarões, tem agradado muito. Eu não acho que é porque o ambiente virtual foi explorado. Eu acho que se trata de uma boa história, simples assim, sabe? Eu acho que é as duas coisas. Não, Sim, se fosse muito modestamente, uma história... Né? Se fosse... Mas não, eu estou dizendo o seguinte, você explorou muito bem o jogo virtual. Ok. Mas eu acho que não é isso que garante que o livro seja interessante. No fundo, em papel, na tela, de qualquer jeito, no tablet, seja como... Eu acho que o que garante a literatura é a boa história, é o bom poema, sabe? É isso. Senão, não adianta. Aliás, se adiantar, alguma coisa está errada. Se o virtual pelo virtual servir, eu acho que a gente está andando num caminho errado. E a literatura, onde é que fica? Não é não? Então, eu acho que não se preocupem, pais, mães, professores, né? No fundo, decantado tudo, vão ficar livros sobre a internet, baseados na internet, usando a internet, e outros completamente diferentes, né? E a grande maioria, até, dos livros que estão na internet são apenas a transposição de maravilhosas histórias que estão aí nos livros, né? Eu acho que isso, na verdade, é que vale a pena. Léo, que assim, é claro que todos nós nos preocupamos muito com essa questão. Eu particularmente, tenho me interessado muito pela questão da edição, né? Da edição para o modo virtual. E o que eu tenho verificado, muito apropriada a fala do Léo, mas fecha com o gancho da Antonieta. Antonieta, eu tenho defeito, eu ainda troco o teu nome desde 1900, antigamente, com da Henriqueta Lisboa. Uma boa troca. Eu costumo misturar. Boa rima e boa troca. Porque foi ela que me apresentou a Henriqueta, né?
Então, voltando ao tema, né, essa questão espacial, mas é jogo, e é jogo mal feito. Pode ser. Porque não muitos bons programadores têm feito e-book, dizem que ainda mais de 60% das questões não foram resolvidas. Então, o e-book é para o futuro, né? Ele ainda não se resolveu, mas isso é uma questão negativa. O e-book ainda não se resolveu em relação ao movimento do livro infantil. Você pega um livro bonito, como do Léo, tem livros lindíssimos, pega o texto funciona, e aí recorta os pedacinhos e bota saltitando. Os pedacinhos de uma bela ilustração e põe saltitando para colorir, isso é e-book. Não, isso é jogo, e a ilustração foi desrespeitada, né? Mas, por um outro lado, tem uma questão que eu queria ouvir um pouquinho da Antonieta, que é a questão da temporalidade. As pessoas ainda não se deram conta da questão do movimento do tempo e do tempo de retorno, né? O que mais se tem lido hoje na internet são os clássicos. É a página parada do livro adulto. Então, você tem jovens lendo clássicos enormes que eles não queriam, ou não podiam, ou não tinham acesso para comprar. Você tem gente lendo, claro, o permitido, que é o que está lá, porque é domínio público, mas tem também os safadinhos que, nos sites estranhos, que escaneiam até o Grande Sertão e jogam lá. Então, tem gente que te manda isso, né? Tem livro do Stuart Hall, que faleceu há um ano atrás, que está inteiro na internet, colocado por aluno de universidade. Então, assim, você está lendo clássico e está com dificuldade de trabalhar com o novo, né? Como é que Está aí um filão, né? Está aí um filão, então. Eu acho que... Espera aí, Léo, antes de você responder, eu só queria lembrar todo mundo que nosso tempo já está terminando, para preencher as fichinhas, que nós vamos sortear livros do Léo aí ao fim do encontro. Por favor, Léo. Então, eu acho que a possibilidade de tornar disponíveis clássicos, né, isso eu acho que é muito legal, né? Mas aí nós estamos falando ainda do livro que simplesmente é transposto, que é um PDF, alguma coisa assim. Quer dizer, isso aí eu acho que está bem resolvido, né? Assim, para quem gosta de ler na tela, ou se quiser imprimir aquilo, depois... Enfim, isso aí eu acho que é menos problemático. Vamos dizer. Para mim, o problemático é o que você também pegou, que ainda não foram criadas narrativas que realmente tomem partido dos elementos constitutivos do meio eletrônico, como esses todos que a gente citou, para criar uma narrativa que seja nova mesmo, né? Ou quem fez ainda no campo experimental. E eu insisto que eu acho que isso é uma questão de equipe. Eu não acho que, se for feito com a lógica, um escritor e um ilustrador, dificilmente vai dar certo, né? Agora, tem que entrar pessoas de outros campos aí para tentar criar alguma coisa que seja literatura, mas que seja interativa nesse sentido, realmente criativo, e não simplesmente de duas opções, tal, ou de colorir, etc. e tal, e que use da multimídia, mas de uma forma também integrada. Enfim, tem que ser uma equipe. Eu acho que, a não ser que pareça um escritor que tenha todo esse conhecimento e dê conta de bolar, mas tem que ser uma coisa muito genial, né? Eu prefiro ser modesto. Assim, eu não teria competência para fazer isso, eu acho. Então, acho que talvez se eu integrar uma equipe que envolva programadores, que envolva designers, animadores, filósofos, geógrafos, sei lá, talvez aí saia alguma coisa. Mas eu não tenho visto nenhuma iniciativa nesse sentido, não. Mais alguma pergunta? Suzana aqui. Leandro.
Boa noite. Tem uma ali atrás. Boa noite, Dona desculpa. Antonieta, a senhora falou que não tem o letramento atualmente, e não tem mesmo. Eu sou fonoaudióloga, e uma das maiores demandas é a questão da dislexia, ou seja, desenvolvimento de escrita. Não tem. Tanto que o Enem é a maior demonstração, principalmente a redação. Nós não temos pessoas ou crianças ou adolescentes que façam produção de textos adequados. Uma das maiores vertentes é a questão da informática. Eu queria unir um pouquinho e perguntar para o Léo. Existe uma questão de desenvolvimento de psicomotricidade. Então, eu estou ali no touchscreen, ou eu estou digitando, mas eu não consigo ter uma atenção, e eu não li nenhuma pesquisa nesse sentido, para desenvolver concentração, atenção, dependendo da faixa etária, a psicomotricidade de escrever, ou de ler, de acompanhar a escrita, de saber o que é uma letra, um fonema, essa diferenciação que varia de idade, de fases das crianças. De repente, quando você fala de desenvolvimento de projeto em uma equipe, não teria que, pelo menos, obedecer essas fases que, antigamente, nós tínhamos o letramento de faixa etária, ou essas atividades que são simples jogos lá, que não adiantam muito. Em terapia não desenvolve muita coisa. Se você não pegar mesmo papel e a caneta, ou o lápis de cor, ou a massinha, não desenvolve. De repente, esse projeto, trazendo desenvolvimento e aquisição de escrita, de leitura, pensando nisso, não seria um pouco mais adequado? Lembrando isso? Porque só a questão de você pegar um tablet e ficar lá fazendo assim, você não desenvolve, você não adquire essa questão de a vontade de ler, o que é a minha concentração, como é que eu vou adquirir, em que faixa etária eu estou de aquisição, de desenvolvimento, de alfabetização. Será que não seria esse? Não seria eu acho que isso que está faltando? Pode ser um caminho, né? Não sei se especificamente para obras, para narrativas literárias, que é o que eu estava falando, né? Mas talvez para outros tipos de obras aí ligadas à alfabetização e tal. Muito estanque, mas no que não lembra assim, o que é você adquirir leitura, o que é você adquirir escrita, em que faixa etária eu estou. Né? Se você pegar um livro, você tem isso. Num e-book, às vezes, você não tem, ou pelo menos eu não encontro. E é um texto, às vezes, pobre, que não desenvolve, você não adquire conhecimento, você não adquire vocabulário. Dependendo da faixa etária, você não vai saber a diferença entre o som da letra, o som daquela palavra, a aquisição. Eu acredito que isso que está faltando. Em terapia, e isso é uma contradição muito grande, por que acontece com alguns pacientes que têm alguma patologia? Condiciona, não adquire raciocínio. Se eu estou desenvolvendo um trabalho, eu adquiro raciocínio. Se eu estou simplesmente decorando, eu me condiciono. Então, virou um treino, não virou um desenvolvimento para raciocinar. O que eu faço com o livro? Eu começo uma história, eu quero descobrir o que aquele personagem fez, o que esse autor tem... Né? Aquilo vai aguçando a minha vontade de chegar ao final. Eu simplesmente teclar ou simplesmente fazer assim, o que eu adquiro, dependendo da minha faixa etária de desenvolvimento? Isso é que fica, né, é uma incógnita. Ou chegar, eu brinco com alguns pacientes, no vestibular o Google não vai. Na prova o Google não me acompanha. Eu acho isso muito complicado. Eu não sei o que vocês acham. Nós não temos ainda na internet, eu não conheço e eu exploro bastante esse campo, né, e participo de muitos projetos e coordeno cursos desse tipo, né? Tem que ser rápido. Oi? Tá. Eu não conheço um curso de alfabetização via internet, né? Por questões como as que você levantou. E foi por isso que, lá no início, eu falei no letramento. Não é?
o melhor navegador da internet em qualquer área será aquele que tiver o melhor letramento, o letramento tout court mesmo, né? Nós temos dois exemplos muito bons na família. A filha dele, de 14 anos, e a sobrinha dele, de 14 anos também, elas são excelentes leitoras, leram a vida inteira muito. Então, a internet, ou qualquer área digital, vem como complemento disso. E elas se dão muito bem também lá no universo digital, mas elas continuam lendo avidamente, não é? Então, eu tenho um pouco de preocupação, que a gente, sem o letramento, tente um letramento digital, antes do letramento mais restrito e estrito, né? No estrito senso. Pode acontecer o que aconteceu na nossa própria cultura, em que nós passamos da linguagem oral. Então, houve um abismo aí de uma população enorme que não passou pela escrita, não é? E que gerou enormes problemas, não é? Para a nossa própria constituição cultural, digamos assim, né? Então, eu não tenho nada contra a internet. E acho que precisa haver um letramento digital, sim. Eu mesma uso a internet de uma maneira muito simples, né? Se eu quisesse dizer que eu era letrada digitalmente, eu acho que eu teria que passar por uma porção de cursos aí. O que eu tenho dá para a minha necessidade. Aí vai depender da necessidade de cada um. Igual no letramento tout court, né? Mas eu acho que o letramento, no sentido comum educacional, ele tem de vir antes do letramento digital. Assim, nós não teremos grandes problemas, né? E ficamos todos felizes, né? Quem quiser, use tudo da internet, né? Quem quiser, usa menos. É assim também na linguagem, não é? O próprio letramento, no sentido educacional mais comum, né? A leitura e a escrita convencionais, não é? Esse letramento, ele tem muitos degraus, né? E depende do que a pessoa faz, dos interesses, das necessidades, para ela evoluir nesse letramento aí. Isso é da vida. No letramento digital vai acontecer a mesma coisa. Eu estou num degrau que seria assim, saindo do analfabeto digital. Para mim, isso é suficiente. Para o Léo, não é de jeito nenhum. Para as minhas netas, não é de jeito nenhum suficiente. Mas elas têm um maravilhoso letramento por trás do letramento digital. Isso é ouro sobre azul. Como é que é seu nome? Silvia. Isso é o que a gente tinha que desejar na nossa educação, mas estamos longe disso, né? Eu acho que a gente não tem mais tempo, né, Leandro? Mais alguma última questão? Alguém quer colocar? Tem uma aqui, então. Aí a gente encerra e faz o sorteio em seguida. É uma perguntinha
na verdade, meio que complementar. Eu concordo muito com o Léo. As coisas convivem e convivem muito bem. Eu também tenho 2 filhos e vejo isso na prática. E a questão da formação do leitor, na verdade, é o que me interessa mais. Esse leitor que pode ler a internet muito bem, que pode ler a televisão muito bem, que lê o Play 3 muito bem também, e que lê o livro. E as coisas não se anulam, as coisas convivem muito bem. Né? Eu acho que talvez o desafio da gente seja entender que daqui para frente é isso, são várias possibilidades. A minha acho que questão para vocês, eu conversei com o Léo, inclusive, no salão sobre isso, é sobre esse diálogo com esse leitor em formação, que somos nós também, eu acho que a gente está sempre em formação. Quem é que dialoga com esse leitor? Essa pessoa que dialoga com o leitor, ela está aberta para todas essas possibilidades, para mostrar para essa criança em formação que ela pode, sim, usar da internet, que não é crime ela gostar da internet mais do que o livro, eventualmente, naquele momento da vida. Esse professor, ou essa mãe, ou essa contadora de história. Né? Nós tivemos um episódio no salão que eu fui contar história dentro do salão, e aí ficou aquela polêmica. Está contando história, você tem que ler o livro e não contar a história. Então, quer dizer, o quanto de diálogo está faltando, na verdade, para a formação dos nossos leitores adultos, jovens e crianças. Assim, quanto de espaço de permissão, de brincadeira, de pode, mais pode do que não pode. Era isso, acho que eu queria ouvir de vocês. Eu vou deixar o Léo para terminar. Desculpa. É só complementando, porque tem tudo a ver com isso. A Penélope me trouxe aqui, eu sou arte educadora, justamente para perguntar isso, né? Pode a internet ou a tecnologia digital ser a parceira na mediação de leitura? Eu fiz questão de falar antes do Léo, porque a Penélope fez questão de dizer que concordava com o Léo e falou coisas que eu disse. Eu espero que não tenha ficado a impressão de que o Léo é a favor da internet e dos livros, obviamente, e que eu sou a favor dos livros. Não ficou essa ideia, não, né, gente? E quero dizer, eu trabalho muito com arte e educação, coordeno um curso de arte e educação na PUC de Minas Gerais. E lá, como é que é seu nome? Carlos. Lá, Carlos, tanto lá como nos cursos de estilística, que eu também dou lá, eu sempre digo, olha aí, uma coisa, na arte, mais na arte, mas muitas vezes na cultura e na educação, há sempre e nunca, são palavras que devem ser evitadas. Então, na arte, eu nunca posso dizer que uma coisa nunca pode, nem posso dizer que uma coisa sempre pode. Não existe nem nunca, nem sempre. Na arte... tudo a depende. Tudo a depende. Como dizem lá na nossa terra. Tudo a depende. Então, eu acho que é isso. É a convivência disso e de muito mais coisa. Não é? Lá na nossa família, nós fazíamos de tudo. Não é? Não havia nenhum rigor, não era proibido televisão, nem teatro, nem gibi, nem jogar bola, nem nada. Não é? Ao contrário, a vida da gente é mais rica quando isso tudo nos ajuda a ser pessoas melhores, é isso. Né? Então, a verdade é que, na escola e na vida, pode muito mais do que a gente diz. Né? Só isso. Só para explicar, Penélope, tá?
Então, eu também, só para encerrar, eu também estou nessa linha. Eu acho que eu sempre defendo, falo isso com meus alunos todo semestre, né, que a grande riqueza do ser humano está exatamente na diversidade, né, na diversidade cultural, na diversidade racial, ou todas as diversidades, né, sexuais, religiosas, etc. E tal. Eu acho que esse que é o grande barato, né, a tolerância, a gente entender o outro, entender o diferente, curtir o diferente, respeitar, aceitar o diferente. E isso também, na formação do leitor, tem que valer, né? Então, muitas vezes, por exemplo, no caso do livro do Dedé e os Tubarões, eu acredito, porque eu já vi isso acontecer, que alguns leitores vão começar, alguns alunos, algumas crianças vão começar a gostar mais de ler, porque viram que tem um livro que fala de um universo que eles estavam vivendo ali e que parecia que era um universo contrário ao livro. E eles estão vendo, opa, não é. As duas coisas podem andar juntas. Então, eu acho que, né, tomara que isso aconteça. Gente, infelizmente, o nosso tempo acabou. Obrigada, Léo. Obrigada, Tonieta. Nós vamos para o sorteio e os autores estarão lá fora, à disposição para fotos e para... Muito obrigada pela presença. O Zé ia te perguntar uma última ali, né, Zé? Para você, se o Dedé gostou do livro e curtiu também. Eu acredito que ele foi o personagem, não se... O Dedé, se curtiu. Só para terminar, tá? Quando eu tipo assim, acho que foi no primeiro 1 ou 2 de janeiro do ano passado, eu e a Alessandra batemos o martelo, o texto é esse, e aí eu li lá, reuni a minha mulher, minha filha, uma amiga da minha filha e o Dedé, e falei, vou ler para vocês uma história que eu acabei de escrever em parceria com uma amiga, e nós lemos o texto do Dedé. Eu li o texto do Dedé, todo mundo lá no quarto, eu li para todo mundo. Na hora que começa o bicho a pegar, porque é um livro de aventura, tem perigo, tem tubarão e tal, ele levantou e falou, não sou eu, não sou eu, e saiu correndo. Isso ele tinha 4 anos. E aí, continuei lendo. Falei, eu não vou parar, continuei lendo. Lá assim, uns 10 minutos depois, ele volta e senta de novo no meu colo e termina a história, né? E depois pediu para eu ler a história toda de novo. Então, nesse sentido, funcionou, né? Que era para ser uma história assustadora. E ele assustou, e ele ficou, né? Uma história que tem uma aventura e tal. Mas ele atualmente, depois curtiu isso. E, às vezes, quando alguma escola de Belo Horizonte me chama para falar com os alunos, igual aconteceu ano passado, semana que vem não, daqui a 2 semanas vai acontecer de novo, quando dá, eu levo eles junto. É muito legal. Eles conhecerem, né, o autor, o livro e o personagem. É muito legal. Fora isso, muito obrigada pela paciência. Valeu, gente. Pela acho que agora eu presença de vocês. né? Vamos lá.